E aí galera, sou o professor Adalberto, de Língua, Literatura e Redação, do canal Linguagens. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os anos de 1500, denominado de quinhentismo brasileiro, ou literatura de informação, ou literatura informativa. Nesse período, os anos de 1500, e quinhentismo porque vai de 1500 a 1600, nós vamos destacar especialmente o texto de Pero Vaz de Caminha. Mas para além disso, nós vamos falar de uma relação que há entre outros textos de épocas diferentes, posteriores, em relação à carta de Pero Vaz de Caminha. Os anos de 1500 é um momento significativo da produção literária brasileira, porque vai inspirar escritores do século XIX, mas também escritores do século XX. Então, para a gente começar, eu coloco para vocês visualizarem aqui a música Fuá na Casa de Cabral, e a gente pode ouvir o áudio da música Fuá na Casa de Cabral, de Mestre Ambrósio, uma música do final dos anos 80, início dos anos 90, do século XX, que dialoga com a carta de Pero Vaz de Caminha. De que modo? Observa quando ele diz: naquele Brasil antigo, perdido no desengano, seu Cabral chegou nadando, não preocupou por nada, deu olhar rapaziada, mandou barrer no terreiro, me chamou pai de chiqueiro, que hoje eu quero forró, dora em samba, catimbó, que eu já virei brasileiro. Observa que ele já começa fazendo uma referência ao descobrimento, ao personagem mais expressivo, autor da carta, lá em abril de 1500. É importante destacar essa relação. Chamamos isso de relação intertextual e é importante, é significativo que a gente esteja atento a isso. Você que tem uma preocupação com foco no Enem, precisa estar atento, porque essas relações, esses diálogos de textos de épocas diferentes são significativos e muitas vezes cobrados em questões do Enem. Um momento posterior, que é um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha, desse livro, né, Cronistas do Descobrimento, uma organização de Antônio Carlos Oliveira e Marcos Antônio Villa, que são os organizadores. Eu estou fazendo essa apresentação com base nessas crônicas que estão presentes nesse livro. Aqui são 11 autores, com fragmentos de textos, a começar pelo Pero Vaz de Caminha, passa por Pedro de Magalhães Gândavo, André Trevet, Hans Staden, Jean de Lery, o piloto anônimo que estava na viagem com Pero Vaz de Caminha, dentre outros autores, entre portugueses, espanhóis e franceses. Padre Manuel da Nóbrega e Padre Anchieta são dois nomes que merecem destaque, porque vão ser figuras importantes no processo de catequese. Então, a literatura de 1500, se a gente puder chamar de fato de literatura, esse é um aspecto importante, porque tem muito mais valor histórico do que valor artístico literário. Esse valor artístico aparece muito mais frequente nos textos de Padre Manuel da Nóbrega, nos textos de Padre Anchieta. Por que é importante destacar isso? Porque há leituras de críticos apontando para a possibilidade de maior valor histórico do que artístico literário, principalmente nos textos dos cronistas. Então, ele diz aí, um aspecto que a gente precisa destacar, quais são os interesses, quais eram os interesses nesse momento de expansão marítima dos portugueses e que vai estar notificado na carta de Pero Vaz de Caminha. Texto escrito em abril de 1500 e enviado para o rei de Portugal, que fica, diríamos, sob sigilo mais ou menos até 1817. Porque, bom, havia muitas razões para manter esse sigilo, uma delas talvez fosse o fato de na carta constar informações importantes para a coroa portuguesa e que não deveria chegar a outras nações. Então nós vamos ao fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha, em que ele diz e revela uma das questões importantes. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal, nem lhe ouvimos.
Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora assim os achávamos como os de lá. Importante verificar nesse fragmento que há uma clara intenção dos portugueses, na visão de Pero Vaz de Caminha aqui retratada, notificada, de encontrar riquezas nesse novo mundo, nessa terra nova descoberta que era o Brasil. Esse é um aspecto importante a ser destacado na carta de Pero Vaz de Caminha. Os interesses da coroa portuguesa por encontrar riquezas no novo mundo. Mas havia outros interesses. Só que eu quero destacar uma outra questão importante, que é a visão, eu diria, uma visão encantadora, uma visão idealizada, mas que revela de algum modo um aspecto extremamente positivo. E eu diria mais, nessa passagem, a carta de Pero Vaz de Caminha é um primeiro texto a fazer uma espécie de propaganda positiva sobre o solo brasileiro, sobre a terra brasileira, em especial sobre o solo, o clima, a flora. Ele diz: águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Observa que logo no início, águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa, ele propõe, ou ele vê e descreve e envia essa informação para o rei de Portugal, que essa terra é promissora, que é nesta terra, em se plantando, tudo dá. Essa passagem especial depois é motivo de inspiração, por exemplo, para um texto também do início, mais ou menos aí os anos 90 do século passado, que é uma música do Zezé de Camargo e Luciano. A letra é do Zezé, intitulada Meu País. Observa, né, que o Zezé dialoga com a carta ao afirmar: aqui não falta sol, aqui não falta chuva, e faz brotar qualquer semente. A terra faz brotar qualquer semente. Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão, por que será que está faltando pão? É importante destacar que, de novo, assim como foi lá na casa de Cabral, de Mestre Ambrósio, dialoga com a carta de Pero Vaz de Caminha, aqui o Zezé de Camargo dialoga especificamente com esse fragmento em que o Pero Vaz de Caminha exaltava a fertilidade do solo e a abundância da água e do clima favorável. Aqui o Zezé, de novo, Zezé de Camargo, na música Meu País, enfatiza esse aspecto que já estava presente na carta. Esse diálogo intertextual é importante, é significativo que você esteja atento, que são textos posteriores, dialogando com textos, nesse caso, do início do registro da nossa história. Observa, e aí, mais uma vez, nesse caso, você pode acessar, eu posso de repente colocar aqui como uma possibilidade de acesso, o vídeo na íntegra, a música Meu País, na voz de Zezé de Camargo e Luciano. Só que tem uma coisa que ele destaca, eu coloco aqui, esse diálogo no início do texto. Depois, do meio da canção em diante, o Zezé de Camargo coloca em destaque um outro aspecto que é fundamental na nossa história e que não estava presente na carta de Pero Vaz de Caminha, e é importante perceber isso, que é destacar o fato de que as riquezas do Brasil são roubadas por um número pequeno de brasileiros, quando ele diz: tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo o fruto sem saber o que é plantar. Então é importante perceber isso. E aí um outro aspecto importante que a gente destaca na carta de Pero Vaz de Caminha é a necessidade da catequese, da expansão da fé cristã, que está presente na carta de Pero Vaz de Caminha e que depois vai ser um projeto com a chegada dos padres jesuítas, a exemplo do padre Manuel da Nóbrega, padre Anchieta, no século XVI, e um pouco mais tarde, no século XVII, padre Antônio Vieira. Mas vamos aqui ao fragmento em que ele destaca: porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Ou seja, dois propósitos bem evidentes. A ideia de encontrar riquezas nesse novo mundo e a ideia de expandir a fé cristã, projeto desse país chamado Portugal no seu
intento de expansão marítima quando aqui chegaram em 1500. Registrado na Carta de Pero Vaz de Caminha, importante você perceber. Então o que eu quero destacar é que você perceba que a Carta de Pero Vaz de Caminha é o texto fundador da história da nossa literatura, apesar do pouco valor artístico, o valor é expressivamente histórico e informativo. Esse era o interesse, esse era o propósito do autor da carta, mas é, de qualquer modo, o primeiro texto a notificar a existência desse novo mundo, e é também o primeiro texto a fazer propaganda positiva a respeito do solo, da fauna, da flora, em especial da flora, e do clima tropical brasileiro. Em relação à visão que se tinha sobre os índios, esse é um aspecto que a gente pode destacar num outro vídeo, especialmente em relação a outros autores, como Hans Staden, por exemplo, e Jean de Lery, em que a gente vai ter uma outra visão sobre o índio, uma visão antropofágica que é parte desse universo cultural que vai causar um choque, um impacto cultural entre o colonizador e o colonizado. Por hoje é isto. Um abraço.